Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o estado em que moramos, de Minas Gerais. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós já aprendemos sobre os lugares de convivência, como a nossa casa, a nossa escola e a nossa comunidade. Aprendemos que a nossa casa está localizada em uma rua de um bairro na nossa cidade, de Poços de Caldas. Hoje vamos aprender que os municípios, se agrupados, eles formam os estados. Isso mesmo. Você sabe qual estado que nós moramos? É o estado de Minas Gerais. Observe o mapa do Brasil. Este mapa está representando o país onde moramos. Localize seu estado no mapa. O estado de Minas Gerais fica na região sudeste do Brasil. A capital é Belo Horizonte e a sigla é MG. Faz divisa com a Bahia, Goiás e uma pequena divisa também do Distrito Federal. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país, com uma população estimada superior a 20 milhões de habitantes. Minas Gerais é conhecida pelas suas serras e suas montanhas. Localizada na região do Planalto Atlântico, observamos no estado um relevo com a predominância de significativas elevações, com altitudes que variam de 700 metros a mais de 2.000 metros. O clima em Minas Gerais é de influência tropical, de altitude. A temperatura média é de 20 graus Celsius e há duas estações bem definidas, a de chuva e a de seca. Você sabia que Minas Gerais se destaca pela atividade mineradora e é o principal estado do país neste setor? Sabia ainda que aqui em Minas Gerais encontra-se uma das 3 minas de nióbio existentes em todo o mundo? Assim, o estado é responsável por 30% de todos os minérios extraídos no país e por mais da metade da produção brasileira de minério de ferro. Olha que importante! Além disso, tem muitas indústrias aqui no nosso estado e o destaque é o ramo automobilístico. Também destaca-se a agropecuária, a carne bovina, o milho, a soja, a cana-de-açúcar e principalmente o leite e o café. Além disso, o turismo é uma atividade econômica bastante presente em Minas, envolvendo tanto a capital quanto as cidades interioranas, como o caso de Poços de Caldas. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os aspectos principais de Minas Gerais, vamos conhecer sua história? No Brasil, durante o período colonial, que é o período em que o nosso país era dominado pelos portugueses, ocorreram movimentos de exploração do território, em busca de índios para serem escravizados e também de ouro. Esses movimentos eram chamados de bandeiras, que eram expedições originadas em São Paulo e dirigidas por homens que exploravam o interior do Brasil. Esses homens eram chamados de bandeirantes. Minas Gerais foi ocupada por exploradores bandeirantes paulistas, que se dirigiram ao interior do Brasil em busca de metais e pedras preciosas no século XVI. Somente no século XIX é que o estado passou a explorar as lavouras de café. Passou então ao posto de principal produto para a região. A grande exploração de ouro na região de Minas Gerais chamou a atenção de Portugal. E o rei de Portugal começou a cobrar muitos impostos e até uma certa quantia do ouro que era explorado. Ocorre que a população não gostou e começou a ficar insatisfeita com a cobrança das altas taxas de impostos, principalmente os fazendeiros e os donos de minas, que queriam pagar menos impostos. Desta maneira, eles armaram uma revolta contra a coroa portuguesa, que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Essa conspiração, no entanto, nunca chegou a ser iniciada, porque ela foi descoberta
e os participantes presos. Somente Tiradentes foi enforcado e foi esquartejado. As partes do seu corpo foram colocadas na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, para servir como lição para que ninguém conspirasse novamente contra a coroa de Portugal. A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo que simboliza a Santíssima Trindade. O branco representa a paz dos inconfidentes. A frase em latim foi extraída da obra do poeta romano Virgílio, que significa liberdade, ainda que tardia. Há controvérsias quanto à cor original do triângulo. Alguns acreditam que originalmente era verde. O vermelho, no entanto, sempre foi adotado como símbolo das revoluções, o que pesou na escolha da cor a ser adotada na bandeira do estado. Podemos dizer que a arte em Minas Gerais é uma das mais ricas e históricas do período colonial brasileiro, nas quais se destacam os trabalhos do arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Suas obras possuem um valor inestimável. Podemos destacar entre as suas obras os conjuntos dos Profetas e dos Passos da Paixão em Congonhas e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Outro talento da pintura religiosa mineira é o mestre Ataíde, nome de maior prestígio, e foi responsável pela implantação da pintura em perspectiva e pela ornamentação rococó de forros em Minas Gerais. Entre suas obras mais importantes estão o Forro da Matriz de Santa Bárbara e a pintura em perspectiva da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. A culinária mineira, além de pratos deliciosos e reconhecidos internacionalmente, também cria hábitos e costumes. Nas cidades do interior é comum o preparo da quitanda, que é um conjunto de quitutes como bolo, broa, pão de queijo e biscoitos caseiros. Alguns dos principais pratos da culinária regional mineira, como o feijão tropeiro, o angu de milho verde ou de fubá com frango, a paçoca de carne seca, farofas, couve, lombo, pernil assados, leitão à pururuca, torresmo, tutu e toda uma série de pratos em que predominam as carnes de porco e de frango atravessam os séculos até chegarem às mesas dos mineiros de hoje. Entre as mais importantes manifestações culturais de Minas estão o congado, a folia de reis, pastorinhas, cavalhada, molinha de ouro, dança de São Gonçalo, caxambu e a quadrilha. Você sabia que a cidade de Poços de Caldas é uma das principais cidades de Minas Gerais? Em virtude de suas belezas naturais e de seu patrimônio histórico, Poços é um importante destino turístico brasileiro. Espero que vocês, crianças, tenham adquirido bastante conhecimento na aula de hoje. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!